Olá, bom final de tarde para todos e todas. O tema que eu vou discorrer um pouquinho hoje com vocês é sobre o contestado e o modo de vida e a cultura cabocla. Mas eu quero dedicar o programa de hoje, a coluna, esse JTT Oeste, ao Wesley Padilha, né? Desejando força para que logo ele esteja novamente conosco, e também ao meu amigo Glauco Marighella, que nos deixou no sábado passado. Ou seja, é um momento que a gente aproveita, né, para relembrar os amigos e desejar força a quem está lutando, né, nesse país. E nesse país a gente luta diuturnamente para sobreviver, para existir, para coexistir. E falar um pouco sobre o modo de vida e a cultura cabocla, eu acho que é uma forma de homenagear os dois e desejar força ao Wesley, né, para que logo ele esteja conosco novamente no programa, no movimento, no desacato, na luta, né? É importante para nós, né, identificarmos a origem da palavra. Na América Latina, provavelmente em todo o continente americano, a gente tem mais de 400 tipos de designações para os povos tradicionais, né? Desde os originários aos tradicionais, passando pelos africanos e europeus, os grupos vão se identificando. São mais de 400 tipos, né? De formas de se tratar, desde cafuzo, mameluco, termos que a gente não usa mais no Brasil, e no caso caboclo, né, que eu acho que é importante, que é um grupo social fundamental para se entender o contestado. Então, do ponto de vista, né, da palavra, a origem seria Tupi-Guarani, ou seja, eles designavam, né, esses homens e mulheres de caboclos, aqueles que descendiam dos brancos, ou seja, não importava a mistura, né, entre as raças e assim por diante, mas aquele que descendesse de branco com um negro ou com mesmo indígena era tido pelos indígenas como cariboca, né, que significa descendente de branco, ou seja, que já tem ligação com a população branca do processo de colonização de todo esse interior, né, de Santa Catarina, ou de todo o sul do Brasil. E, na realidade, quando a gente trata caboclo, né, uma coisa bastante ampla, é um termo bastante amplo, há uma associação, né, de que em alguns lugares do Brasil o termo caboclo não é adequado, mas em outros é adequado, como para o contestado, quando pensamos no grupo social, sobretudo de trabalhadores e trabalhadoras de luta, né? Os cabanos da cabanagem no Pará, né, eles também, que lutaram por 5 anos numa guerra civil, a exemplo dos 4 anos da Guerra do Contestado, eles também se designam, né, como caboclos e caboclas, e hoje há um fortalecimento do termo, né, enquanto grupo social, nesse momento histórico, né, onde a resistência ela é fundamental. E também, né, os tupis chamavam que o caboclo seria o curiboca, né, que é filho de mãe indígena e de pai branco, né? Ou seja, bastante comum nas relações e na própria formação humana no contestado. E da mesma forma, eles colocam, né, os tupi, né, como caboque, que significa aquele que vem da floresta também. Então, é um casamento daquele que sai da floresta, que aparece na floresta, né, nessa mistura entre brancos e indígenas e assim por diante. Vocês podem observar nessa foto de um jornal publicado no Paraná, durante a Guerra do Contestado, chamando, né, esse grupo de homens trabalhadores de o Cancro do Sul, ou seja, como se esse grupo humano, né, de caboclos e caboclas fosse um câncer social, fosse um mal que tinha que ser extirpado, eliminado do sertão. Ou seja, é claro que é um olhar da época, tem mais de 100 anos, né? Mas também é uma forma com que a mídia, as elites, vendem a ideia desses homens e mulheres que vivem no sertão. Ou seja, que precisam ser eliminados naquele processo histórico, né, que a gente vai trabalhar talvez no futuro, e com certeza no futuro, sobre o branqueamento, né, dos sertões do Paraná e Santa Catarina, e mesmo do Rio Grande do Sul, com a colonização europeia. Cláudia, por gentileza, a próxima foto. Na foto seguinte, eu tirei a notícia do jornal chamando esses homens, né, de o Cancro do Sul, ou seja, eles não são o câncer, né? Eles não são os fanatizados, a horda de bandidos, como a notícia tenta demonstrar. Tirando os dizeres do jornal, são apenas um grupo, formam apenas um grupo de homens, né? Trabalhadores, inclusive estão com os instrumentos de trabalho, dá para ver a residência deles, ou seja, são ervateiros, são trabalhadores, não é? Desse grande sertão do sul do Brasil. Então, são apenas caboclos, e diferente do que diz o jornal, o povo caboclo, né, não foi um câncer na época, não é hoje, né? É apenas parte do conjunto populacional do sul do Brasil. E nessas áreas de colonização, quando adentraram no século XIX os colonizadores europeus, né,
excetuando agora, né, espanhóis e portugueses do início do processo, mas quando as colônias, sobretudo alemãs, italianas, começaram a ocupar, não é, as terras que eram caboclas, dos povos tradicionais e também originários indígenas do sul do Brasil, sobretudo em Santa Catarina, os colonizadores alemães chamavam os caboclos, né, quando não de brasileiros, chamavam de andarilhos do mato. Por quê? Porque no modo de vida caboclo há esse circular pela floresta, pelo território, não é? Que é também uma coisa herdada dos indígenas, em busca dos recursos naturais, não é? Da riqueza e da própria consecução da vida e da manutenção da vida, da subsistência e assim por diante. Mas caboclo e cabocla, né, como termo, desculpem, na realidade nós temos que pensar enquanto um conjunto de seres, não é? Que devem ser compreendidos como uma identidade de origem, ou seja, estando lá na gênese da ocupação desses sertões do sul, certo? E essa origem é camponesa. Essa origem camponesa, ela se constitui a partir da de elementos multirraciais, né, no cruzamento entre os europeus, os espanhóis, os portugueses, no caso, os negros e os indígenas. Ou seja, então, esse grupo social, esses seres humanos, né, que ainda habita parte do Brasil, consideravelmente, né, então são multirraciais hoje. Então, eu não vou ver, não é, o povo caboclo como uma raça. Eu não posso trabalhar caboclo como raça, mas caboclo como um grupo multirracial. Toda vez que nós estamos falando sobre caboclos em Santa Catarina, no Paraná e mesmo no Rio Grande do Sul, ou que seja lá no Pará, né, com os cabanos, estamos falando de um grupo social que tem uma história próxima, de ligações, não é, de modo de vida e de pensar, de fazer e de agir sobre o mundo. Ou seja, conceituar caboclo é muito difícil, né? A antropologia, a história, a própria geografia vem tratando há muitos anos, entende? Sempre havia uma perspectiva a partir da lógica de um grupo étnico caboclo, né? E que a gente precisa abandonar hoje, pensando como brasilidade, como povo brasileiro, né? Então seria, além de um grupo étnico, né? Nós temos que pensar como um grupo social, certo? Porque é uma tarefa complexa, designar esses grupos, como eu havia dito para vocês, são mais de 400 grupos, né, distintos, formadores dos povos tradicionais latino-americanos e talvez de todo o continente americano, né? Então, as raízes são profundas, mas essas raízes formativas, elas estão ligadas ao interior do país, certo? Ao interior, aquilo que sempre chamou de sertão, não é? De quem vive abandonado nesses locais onde o Estado pouco chegava. Não estavam esquecidos porque participavam da vida, não é? Nas colônias e depois nas nações independentes. E no passado, a busca por um tipo étnico-racial acabou gerando ainda mais os equívocos, né? As leituras equivocadas sobre o que é ser e não ser caboclo ou cabocla. Mas isso eu acho que é rompido nos últimos anos, quando nós pensamos que esse grupo, né, social caboclo hoje, que vai lá dos contrafortes da Serra Catarinense até a fronteira com a Argentina, se constitui com uma massa humana muito grande. Nós temos caboclos e caboclas com sobrenome alemão, polonês, italiano, não é? Assim como temos com sobrenomes espanhóis e portugueses. Não temos africanos porque não foi dado ao povo africano a manutenção do seu nome e seu sobrenome no processo de entrada deles sobre o território, né? E evidentemente que também nós temos muito pouco indígenas acaboclados, até porque o grupo étnico indígena, ele se autoproclama, né? E esse autoproclamar, esse autorreconhecimento, ele é fundamental, então eu não posso. Mas se um indígena se sentir caboclo, ele tem o direito de ser caboclo, né? E os caboclos, eles participaram de todo esse processo colonial a partir da metade do século XIX, né? E eles foram, quando expulsos da sua terra, uma mão de obra barata que ajudou a erguer as colônias, as cidades, as vilas, né? A lavoura, derrubar a mata, certo? Para os novos proprietários, já que eles haviam sido expulsos da sua terra, com a entrada do capital e depois com a entrada das companhias, evidentemente, colonizadoras. Então, eles ajudaram a abrir os lotes coloniais, certo? Só que não foi dado ao povo caboclo o direito de pertencer e o direito à terra, depois da Guerra do Contestado. Então, os caboclos e caboclas, eles ficaram circulando ainda pelo território,
trabalhando, né, para as frentes de colonização que estavam entrando. E à medida que terminava o serviço de abertura de uma estrada, de um lote, da derrubada de uma floresta, eles eram expulsos e se tornavam indesejáveis. Então, nós temos uma marcha passível de ser vista, né, de circulação cabocla pelo sul do Brasil, vindo do Rio Grande do Sul, enquanto que os caboclos e caboclas estavam estacionados, vivendo o seu modo de vida em Santa Catarina e mesmo no Paraná, mas à medida que avança a colonização no Rio Grande do Sul, ela vai expulsando até o noroeste do Rio Grande do Sul, empurrando a população cabocla. E que depois se depara com o Rio Uruguai, cruza o Rio Uruguai e aumenta o percentual de população cabocla sobre o oeste catarinense, sobre o meio-oeste e sobre o próprio Planalto, que agora também estavam sendo colonizados com capital estrangeiro. E, mais uma vez, eles são expulsos, empurrados do território nesse grande êxodo histórico caboclo, né? Então, a sua identidade, para nós, é fundamental pensar enquanto identidade camponesa, né? Que é anterior à colonização, mesmo que ela se mantenha no pós-colonização, certo? Vinculada a uma agricultura de subsistência, certo? E uma inserção mínima no mercado econômico do extrativismo da erva mate. Caboclos e caboclas, sobretudo os caboclos, como aquela foto que vimos no início, eles estão associados, evidentemente, à economia da erva mate, né? E se caracterizava pelo seu seminomadismo. O povo caboclo tinha que andar, a erva mate é colhida a cada 4 anos na floresta. Então, eles circulavam pelo território em busca dos ervais para colher e entregar aos mercados consumidores, né? E manufatureiros de Joinville, de Curitiba e assim por diante. Então, eles circulam por esse território. O povo caboclo nunca ficou parado. Por isso que nós não vamos ter cidades caboclas, né, que ficaram como marcos territoriais, seja em Santa Catarina ou não, depois da colonização efetiva de todo esse interior por colonos europeus, né? E eles também eram marcados, né, enquanto modo de vida, pelo trabalho coletivo. Eles trabalhavam coletivamente, a vida era coletiva, né? E a sua alimentação vinha de uma prática agrícola bem rudimentar, inclusive, né? Complementada com a caça e a pesca, porque a própria natureza desse sertão oferecia. E as atividades, né, e a mobilidade desse povo caboclo, elas representavam um conjunto, né, eu acho que uma síntese adaptativa socioeconômica nesse processo de utilização, não é, do meio imediato oferecido pelo grande sertão do contestado. Ou seja, a natureza oferecia a vida estava associada à natureza, e o modo de vida tinha essa relação de circular pelo território, de plantar pequenas roças de feijão, de milho, de abóbora, para subsistir, de criar pequenos animais, porcos, não é, frangos e assim por diante, e coletar a erva mate que era vendida. Então, o modo de vida está intimamente e profundamente ligado à floresta. A floresta é fundamental. Por isso que, ao longo da Guerra do Contestado, nós vamos ter um movimento de defesa da floresta. Por quê? Porque sem a floresta, o modo de vida caboclo vai desaparecer, certo? Então, esse grupo social que hoje vive, não é, em todo o interior de Santa Catarina, pensando na região do Contestado, até a fronteira com a Argentina, não consegue mais manter aquele modo de vida centenário. Então, eles trabalham em pequenas roças, eles fazem serviços na cidade, moram na periferia, e quando não, são mão de obra barata, tanto na agricultura, quanto na indústria, como no comércio, mas sempre com muito preconceito e assim por diante. O preconceito está associado à própria consecução histórica desse grupo humano, ainda mais que todas as terras do contestado acabaram sendo europeizadas com a colonização de alemães, de italianos, de eslavos e assim por diante. Mas sobre isso a gente discute nas próximas semanas. Boa noite e até semana que vem.